Fala galera, beleza? Aqui é Melk. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira rodada da primeira divisão, também sobre alguns assuntos que a gente quer falar, beleza? Mas antes disso, galera, não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal, tocar o sininho para sempre estar o YouTube notificando quando a gente posta vídeo novo, que a gente está postando regularmente, né? Então é isso, vamos embora, beleza? Em relação ao brasileiro, a gente sabe que pela primeira vez na era dos pontos corridos, a gente vai ter 5 times do Nordeste: Bahia, Vitória, Sport, Fortaleza e Ceará. Se a gente ver, vai ter 2 de cada estado, né? Fortaleza, do estado do Ceará e estado da Bahia, e só um de Pernambuco. Eu tinha falado um pouquinho no vídeo, um do vídeo da Copa do Nordeste, que assim, se por uma ótica a Copa do Nordeste, o brasileiro, os times do Nordeste conseguiram colocar 5 times na primeira divisão, e uma coisa muito boa, muito massa, a gente perdeu times na segunda divisão, porque ou ele subiu para a primeira, que foi o caso do Sport e do Ceará, ou ele caiu para a terceira divisão. Então a gente só vai ter um clube do Nordeste na Série B esse ano, que é o CRB, que já vem jogando mais de 10 temporadas. Então a gente vai ali esfacelando na terceira e principalmente na quarta divisão. Santa Cruz, Altos, enfim. E aí a gente percebe um pouco dessa discrepância. Se os times da Série A estão financeiramente melhor organizados, se reestruturando, Bahia SAF, Fortaleza muito bem organizado, o Sport com 60 milhões de contratações, a gente vê os outros times abaixo, entendeu? Então a gente tem 5 times do Nordeste. Isso aí vai ser um pouco interessante para a gente ver, porque até aqui no Nordeste mesmo existe uma competitividade, uma resenha, né? Sempre que passa no Instagram vídeo os maiores rivais do Bahia, aí o torcedor do Bahia fala o Vitória, obviamente, aí fala do Sport, fala de outro time, o do Fortaleza fala do Sport, fala do Ceará, o do Sport aqui fala do Santa Cruz Náutico, mas cita também um Bahia, um Ceará, porque os times eles têm suas rivalidades estaduais, mas eles também têm regionais. A gente sempre tem essa disputa. Já o time do Sul é entre eles lá, né? E mais rivalidades que se acentuam, né? Por exemplo, no momento atual é Flamengo e Palmeiras, mas já foi Flamengo e Corinthians, entendeu? Como o Corinthians está em baixa nesses últimos anos, beleza? Então é isso. Em relação à Copa, ao time do Nordeste, a gente vem numa crescente aí com 5 times e vamos esperar. Eu acho que cada time do Nordeste ele tem uma perspectiva diferente pro seu brasileiro. Acho que Bahia e Fortaleza, por ter continuado nesse ano, mas não só continuado, por todo o investimento que o rodeia, eles são os principais favoritos a ficarem melhor, mesmo estando um pouco embaixo a Fortaleza no momento, mas a gente tem que respeitar o Voivoda. 3 Libertadores em 4 anos, nunca no Nordeste aconteceu isso, pelo amor de Deus. Então assim, se o time que está em crise e tem um treinador e um projeto que pode dar resposta, é o Fortaleza. Em relação ao Vitória, o Vitória permaneceu na primeira divisão, quase caiu ali, apanhou bastante, mas conseguiu se recuperar, e Carpini fez um trabalho excepcional ali, da metade para a reta final, e o Vitória se salvou. Então está um pouquinho abaixo, mas não tão, porque o time não é um time tão vistoso, um time de qualidades técnicas vibrantes, um time muito bom, tá ligado? É um time competitivo, venceu alguns jogos difíceis nesse ano, venceu o Sport, venceu o Fortaleza de virada, mas assim, falta competir nesse nível. E a gente tem Ceará e Sport. Eu acho que Ceará e Sport vai ser os 2 times que, primeiro, quando a gente fala que os times que estão subindo mais difícil do que quem tá, tu poderia contratar, mano, 15 jogadores dos melhores times do mundo, mas o time não jogou junto ainda, e sempre permanecer é muito mais difícil do que continuar, porque você tem que trazer jogadores que você não sabe se vai lhe entregar aquilo. Claro que a gente sabe que nenhuma contratação é a certeza de entregar, mas quando você vem de uma Série B para uma Série A, você sempre tem um jogador ou outro que você contratou, uma aposta, e é isso. Em relação a esses 5 times. E principalmente em relação ao Sport, o Sport começou o ano, acho que intermediário ali para baixo, porque o Sport perde para o Náutico, perde para o Santa Cruz, perde para Fortaleza, então, e tem empatado com o Retrô. Então o Sport, dos 4 primeiros jogos que o Sport fez no ano, foi abaixo. E aqui a gente não está falando do rodízio de Pepa, porque se ele roda, é uma coisa dele. Eles que não gostam da palavra rodízio, porque ele usa todo o elenco,
mas no final das contas é rodízio. E a premissa dele não tá errada, eu acho que não tá errado. Porque se a gente lembrar de 2023 ali, Anderson Moreira, o que foi que o Anderson Moreira fez no esporte? Ele botou 11 caras para jogar o ano todo. Era jogo de quarta-feira contra o Central, no Lacerdão, ele botava o time titular. Aí no sábado era contra o Altos do Picos, ou no interior do Sertão da Paraíba, contra o Souza, e ele botava o titular. Resumindo a história, o time começou muito bem, mas o time foi perdendo força. Perdendo força, perdendo. Quando chegou ali em... Eu ainda lembro, o último grande jogo que o Sport fez com o Anderson Moreira foi contra o Ceará, que o Sport ganhou na ilha de 2-0. Um grande jogo. E ali eu acho que foi em setembro. Ou foi agosto. Então, nos últimos 3 meses, o time foi esfalecendo. E aí é uma crítica também a Yuri Romão, ao planejamento do esporte. Não demitiu, não percebeu que esse projeto não iria engrenar, mano. É que nem Dorival Júnior. E aí, resumindo a história, o Sport vai fazer o jogo lá fora, que ele diz mesmo que não tem o que fazer, e ele quase pede demissão, né? Então, a gente teve esse contraponto. Então, qual era a questão, o que eu acho em relação a Pepa? É que ele pode fazer rodízio, mas escolher os momentos certos para fazer rodízio. Por exemplo, o Sport jogou contra o Vitória, o Sport não fez rodízio. Fez rodízio, misturou um elenco ali e tal, e perdeu. Contra o Retrô, ele botou o time titular. Então, assim, sério que você acha que é mais difícil? Porque era mais fácil conseguir o resultado positivo contra o Vitória com o time titular e quando mexesse também contra o Retrô. Porque a gente está falando de um time de primeira divisão, que é o Vitória, e falando de um time de terceira divisão, com todo respeito, 11 contra 11. Então a gente sabe que você colocando um misto do elenco que o Sport tem, é muito mais fácil ele conseguir uma competitividade e até 1-0 ali do que contra o Vitória. E aí o Sport botou 2-0 contra o Retrô, levou um empate e conseguiu fazer o final. Então o Sport estreia contra o São Paulo, o primeiro jogo, lá, e vem aqui contra o Palmeiras. Então 2 jogos difíceis, mas vamos ver o que Pepa fez, né? Porque eu falo que fez, porque eu sempre imagino que Pernambucano, Copa do Nordeste, esses campeonatos que a gente joga pré-brasileiro, eles são com um aporte para a gente ver cada jogador, treinar, ver experiências, porque de fato o que conta é a primeira divisão. Claro que ninguém que começar a primeira divisão estando mal, mas também estando bem não diz nada, porque você pode ganhar bem contra Retrô, Santa Cruz, os times da Copa do Nordeste altos e tal, e começar o brasileiro perdendo, porque a gente está falando de nível técnicos discrepante. Por exemplo, o Sport ontem jogou contra o Altos, quarta divisão. No sábado vai pegar o São Paulo, lá em São Paulo, o São Paulo. Eu sei que é bastante São Paulo, né? São Paulo tudo, São Paulo cidade, São Paulo estado. Mas é isso. E aí a gente vai ver, entendeu? Vai ver. Em alguns momentos eu gostei muito desse time do Sport, Sérgio Oliveira, Corriveira, mas em alguns momentos o time tem um dislexo, assim, o time descompassa da partida, que é preocupante. Porque 10 minutos de apagão na primeira divisão, tu leva um 3-0 aí que tu nunca mais tira. Então essa é a minha preocupação. Entendeu? E aí a gente vai em relação, por exemplo, caminhando um pouquinho, em relação ao Flamengo e Palmeiras. Flamengo com Felipe Luiz, né, ter feito um bom trabalho, está sendo bem cotado para assumir a seleção, mas eu acho que ele não vai. E as notícias que saem é que, primeiro, que ele sempre foi um cara muito centrado no planejamento de carreira dele. E sair do Flamengo, com esse elenco que o Flamengo tem, com esse projeto que o Flamengo tem, para pegar uma seleção bagunçada, cheia de problema, não seria uma boa. E o Flamengo contratou, por exemplo, menos do que o Sport, mas também o Flamengo vai ter, entre aspas, o retorno dos lesionados, Pedro, enfim. E aí, o reforço do Flamengo para a temporada, porque muitos vieram no final da temporada passada, vai ser a volta dos lesionados. Em relação ao Palmeiras, a gente percebe também que não é os melhores momentos de Abel Ferreira. Já teve melhores momentos, já jogou mais bola, já performou melhor, mas a gente vai ver como esse Palmeiras ele encaixa mesmo, né? A gente teve Paulinho, que foi contratado, teve Vitor Roque, que ainda não encaixou, o Paulinho tá machucado ainda. Mas assim, eu acho que é um treinador, Abel Ferreira é um treinador muito bom. Então a gente tem que saber que ele teve a Libertadores que ele ganhou contra o Flamengo, mano. O time do Flamengo era rios melhor do que o do Palmeiras. E ele foi campeão. Então assim, é um treinador diferente, muito competitivo, muito inteligente. E vamos ver como é que os Palmeiras vêm. Em relação ao Santos, cara, de Neymar, a gente tem que falar sobre o Santos de Neymar. Por quê? Porque o Santos, se a gente pegar o perfil do time que o Santos contratou no começo do ano, a gente viu
Tassiano, Guilherme e os caras que vieram temporada passada, né? Guilherme veio temporada passada também, mas Cassiano não, era um time de Operário. Então assim, a gente sabia que o Santos não ia competir com o Flamengo pelo título brasileiro, não nesse primeiro momento, porque a gente sabe que futebol é futebol. A gente viu time ruins ganhar para time bons e time bons perderem títulos para time ruins. Mas assim, pelo começo do ano, o Santos não brigaria pelo título, que era um time muito de Operário, né? Aí era um time, ia ser um time que veio da primeira divisão junto com o Sport. Então, lembra que eu falei lá? Segue a mesma linha, pode ser o Barcelona, mano. Né? Mas aqui o Santos, ele seria um time muito competitivo, né? Ia brigar por causa da bola, que é até o time montado por Carilles e agora com o Pedro Caixinhas. Então, assim, é um time que seria muito competitivo. Um time que, em casa, por ser Santos, ele ia se impor em cima de alguns times intermediários, mas contra Flamengo e Palmeiras, acho que o Santos não ia conseguir muita coisa. Mesmo tendo o Paulista, mas é diferente, mano. A rivalidade do regional é diferente do brasileiro. E quando o Santos está em Neymar, Santos traz Neymar, eu acho que dá uma mudança de chave. Por quê? Porque o Santos sai de um time Operário, que 10º lugar pro Santos ali estava ótimo no brasileiro, para Neymar, um dos melhores jogadores que a gente tem da geração do Brasil nos últimos, sei lá, o melhor jogador brasileiro depois da era 2006 ali, de Kaká, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo. E mesmo não tendo tão 100% fisicamente, é Neymar, mano. Tem que respeitar. Eu sei que tem muita gente que não quer, não pega no pé, pá, mas aquele atacante do esporte, como é o nome? Rogério, cabelo franjinha e tal, que jogou no Náutico. Rogério ajudou o esporte no brasileiro. Então, assim, Neymar jogando 20%, ele vai ajudar. Se ele vai ser o Neymar que todo mundo espera, aí a gente vai ter que esperar. Porque se Neymar jogar, porque ele sabe, mano, esse time de Santos aqui vai arrastar uma Copa do Brasil, ou até talvez o brasileiro, ou seja muito competitivo, que é o que a gente está esperando. Então, assim, eu acho que o Santos ele teve esse aí. Só que o meu problema com o Santos, ele muda essa chave de time Operário para Neymar, é quem vai carregar o piano. Porque se o Santos tinha um time de Operário e agora tem Neymar, ele, entre aspas, quer brigar pelo título. Mas como? Se ele tem um elenco de Operário, contratos de Operário, o Santos não pode chegar assim, dispensar o time todo e trazer uns jogadores novos. Tá? Vai ter que reformar esse elenco pelas pretensões da temporada com carro em movimento. É isso que vai ter que fazer o Santos, tá ligado? E vamos ver. E aí, galera, em relação à transmissão do brasileiro, a gente sabe dessa resenha da LFU, né? E da Libra. A LFU é que tá com a Record e tal, Casa TV, e a Libra é que tá com a Globo, Sport TV e tal. Só que assim, a gente sempre falou que a Globo, nesses novos formatos de transmissão, a Globo ela perderia o seu monopólio. E em parte ela perde, a gente vai falar um pouquinho por quê, mas ela conseguiu, no finalzinho aos 45 do segundo tempo, ela conseguiu o contrato de pay-per-view com a LFU. E isso aí é muito importante, por quê? Pô, galera, como assim é importante? Porque de 10 jogos da rodada, a Globo vai transmitir 9. Ou seja, os jogos que a LFU teria de mandante, ela vai transmitir só no pay-per-view. E a Libra vai transmitir normal, porque a Globo tem a Libra TV aberta, TV fechada e só. E aí, e pay-per-view da Libra, com certeza. E a LFU, a Globo não tinha nada. O Grupo Globo não tinha nada. E aí, transmissão aberta vai ser Record, né? Aí vai ter Casa TV. E aí entrou também o streaming, que é a Amazon. Lembra que eu falei que vai ser 9 jogos de 10? Por que 9 de 10 e não 10 de 10? Porque a Amazon conseguiu um contrato de exclusividade que todo jogo a Amazon vai ter um jogo exclusivo. Um jogo exclusivo. A gente vai falar sobre que jogo é esse, mais lá na frente. Então, para a Globo é bom. Em relação àquilo que a gente viu aqui, é interessante. Por quê? Porque vai acontecer no Brasil o que acontece na NBA, na NFL e no futebol europeu. O que é? Sempre que tem mais de uma transmissora transmitindo o campeonato, existe um rodízio de quem escolhe o melhor jogo por rodada. Mas um detalhe importante, ele não termina no final da temporada, ele vai contando para o ano seguinte. Por quê? Porque o primeiro jogo, vamos dizer, a Globo escolheu o jogo tal. Na segunda rodada a Globo não escolhe. Quem vai escolher é quem? É a Record. E na terceira rodada quem escolhe? A Amazon Prime. Então na importância de cada rodada, que vai se construindo, quem vai brigando por título, quem vai brigando por rebaixamento, quem traz muita audiência para a televisão, para a Casa TV no YouTube e tal, vai ter um rodízio, porque na última rodada do jogo do título, quem é que vai querer? Quem tem a preferência. Então, se, por exemplo, o último jogo é Palmeiras, já tem uma rodada, já não tô aquela aqui não, mas vai ter o Flamengo jogando fora de casa, o Palmeiras jogando fora de casa, quem vai ter a preferência? Tá ligado?
E aí a gente vai ver também por audiência, porque é importante, porque cada um vai escolher, né? Quem tiver a preferência vai escolher o melhor jogo. E aí a gente não pode ser ingênuo aqui e achar que o melhor jogo para a rodada seria, por exemplo, o Sport contra o Santos. Não. O que traz audiência para as TV é os principais times do Sul, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, traz muita audiência, entendeu? Então, é isso que vai ser, tá ligado? E, por exemplo, aqui, ó, em relação a essa primeira rodada, no sábado, dia 29, a gente vai ter Cruzeiro e Mirassol exclusivo no Amazon Prime. Então, assim, imagina a torcida do Cruzeiro, a massa. Então, deve dar bastante audiência para o Amazon Prime. Aí, todos os outros jogos da rodada vai passar, pelo menos, no primeiro do Grupo Globo. O Sport TV vai ser os jogos da Libra e no Record vai ser na Record e YouTube, né, com o Casé TV, tá ligado? Então, assim, vamos ver como vai ser. Eu fico tão ansioso para ver como é que vai ficar de fato esses novos tempos do Campeonato Brasileiro e das transmissões, que a gente é acostumado sempre a passar na Globo TV aberta, Sport TV TV fechado e no Premiere. Claro que nos últimos anos teve o Casé TV transmitindo alguns jogos do Atlético Paranaense, mas agora vai ser diferente. Vamos ver como é que vai ficar isso. E é isso, beleza? Então, galera, como falei, não esquece de deixar o link, compartilhar aí com seu colega, sua coleguinha que gosta de futebol, pra gente continuar fazendo esse trabalho, beleza? Tamo junto, valeu!